Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Sérgio Matias e quero compartilhar com você esse tempo estudando a Palavra de Deus. Dedique aí alguns minutos para aprender juntamente comigo sobre a Palavra de Deus, que é tão importante para as nossas vidas. Então, sem mais enrolação, vamos lá? Eu quero falar sobre o capítulo 12 de Lucas, onde Jesus fala sobre o rico insensato e sobre a ansiedade da vida. Então, se você tem a sua Bíblia, pode abrir aí em Lucas, capítulo 12 e acompanhar comigo, ok? Nós vamos mergulhar no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que é um dos mais ricos em exortações de Jesus, ok? Lá, Jesus vai falar sobre a hipocrisia, sobre a vigilância, a confiança em Deus e o perigo, o perigo do apego aos bens materiais. Então vamos lá, eu vou separar aqui por partes para você entender melhor. Vamos lá, no capítulo 12, Jesus ele está cercado por uma grande multidão, Lucas descreve ali que uma grande multidão cercava Jesus e também estavam ali os seus discípulos. Então, o que Jesus estava falando ali era direcionado àquela multidão e aos seus discípulos, ok? Claro que ela é a palavra de Deus e ela também está destinada, ela também tinha o objetivo de nos alcançar nos dias de hoje, mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, lá no resumo, no paralelo que eu quero fazer entre essa palavra naquela época e nos nossos dias. Bom, naquela época em que Jesus falou lá na Palestina, primeiro século, a vida daquelas pessoas girava em torno da agricultura e do comércio, tá? E na agricultura o clima é primordial, Se você tem um clima bom, você vai ter uma boa colheita, e não tendo, você pode ter uma colheita ruim, E essa incerteza da colheita e a luta diária que eles tinham pelo seu sustento faziam com que essas preocupações materiais elas fossem muito intensas. Então eu quero que você entenda que aquelas pessoas elas tinham ali uma preocupação muito grande com as coisas materiais, porque elas viviam em torno disso, Uma agricultura boa, ela ia ter um tempo bom ali de fartura, uma agricultura ruim, ela ia ter um tempo de escassez, ok? Bom, também havia uma grande desigualdade, Existiam as pessoas que eram grandes latifundiários, Eles eram proprietários de grandes áreas e também existiam ali os comerciantes. E essa era a parte da sociedade rica, ok? E existiam os camponeses, os pescadores e os artesãos, que era a parte mais pobre da sociedade naquela época. Então ali Jesus está falando na maioria daquela multidão ali, pessoas que eram camponeses, pescadores, agricultores e artesãos, pessoas que tinham um padrão social bem baixo, E que viviam com dificuldades. Uma outra coisa importante para você entender, antes de nós entrarmos nesse tema aqui de Lucas 12, é que naquela época a teologia judaica, os judeus, eles associavam a prosperidade, quem era próspero, quem era rico, era considerado uma pessoa favorecida por Deus, tá? Então, uma pessoa que era rica para eles entendiam que era uma pessoa favorecida por Deus. Nós vamos ver que Jesus vai confrontar isso aqui nessa parábola de uma maneira muito eficaz, tá? Bem contundente. Jesus vai confrontar isso, de dizer que uma pessoa rica é uma pessoa abençoada por Deus. Mas vamos lá. E aqui, só uma aspas, ser rico não é nenhum problema, tá ok? Eu desejo que você seja rico, eu quero enriquecer. A riqueza não é o problema e não foi o tema de Jesus aqui nessas parábolas. Você vai entender melhor. Vamos lá. Então, Jesus, ele vai contar uma parábola, Ele vai dizer o seguinte, que um homem rico tem uma colheita muito grande, muito abundante, e aí ele decide derrubar os seus celeiros, construir outros maiores, e ele diz assim para ele mesmo, ele diz assim, que ele tem muitos bens, então ele precisa de celeiros maiores para poder
guardar, armazenar essa colheita enorme que ele teve, e aí ele vai descansar, comer, beber e alegrar-se. Ele fala exatamente isso, tá ok? Vamos lá. E aí Deus responde assim: insensato, né? Insensato. Aqui a palavra insensato está dizendo assim, você não está sendo coerente, sensato, você não está pensando, você não está raciocinando. Deus diz assim: insensato, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então aqui, o ponto central foi que o erro do homem não era planejar, entenda isso. Planejamento não é um problema, tá? Não mude aqui o que está dizendo o texto, o que Jesus disse. Planejar é ótimo, seja uma pessoa que planeje. Mas o erro dele foi confiar unicamente em seus bens e viver para si mesmo, ignorando Deus e o próximo. Então, ele é chamado de insensato porque ele não percebeu que a vida dele não estava sob o controle dele, tá ok? Ele simplesmente disse assim: eu tenho muito dinheiro, eu tenho aqui uma colheita enorme, não preciso de ninguém, vou derrubar esses celeiros aqui, vou construir outros maiores e vou viver deles. Só que aí Jesus falou assim: insensato, essa noite você vai morrer, e aí? Tudo isso que você fez vai ficar aqui. E o que você fez pela eternidade? A pergunta aqui, ela é bem mais profunda. Jesus está dizendo assim: você fez muito pelos seus dias aqui nessa terra, pela sua vida aqui material, mas e o que você fez pela eternidade? Mas vamos continuar. Alguns detalhes aqui. Jesus, ele mostra a falácia, né, de acreditar que a segurança está na riqueza, vem da riqueza, né? Eu tenho muito dinheiro, então eu estou seguro. Jesus aqui deixa bem claro que o nosso verdadeiro tesouro, ele deve estar em Deus. A insensatez do rico, ela contrasta com a sabedoria da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, né? Que sempre coloca a confiança do homem no Senhor. E lá em Eclesiastes, né, Salomão escreve assim, que todo esforço humano sem temor de Deus é vaidade. Olha isso. Todo esforço humano sem temor de Deus é vaidade. Se as coisas que eu tenho, elas não estão atreladas a Deus, é tudo passageiro. Vaidade aqui significa passageiro. Tudo que eu tenho aqui nessa terra é passageiro. Então eu tenho que ter as minhas coisas aqui, é claro. E aqui abro uma aspas novamente para dizer o seguinte: você tem que ser uma pessoa que planeja, uma pessoa responsável, você tem que ser uma pessoa honesta, equilibrada, mas entenda, tudo que você tem aqui de material é para a tua alegria, para a tua felicidade aqui nessa terra. Porém, existe um tesouro mais importante, que é o espiritual, que é você realmente crer, ter uma vida com Deus. Porque no dia em que você morrer, você terá certeza de que a eternidade com Deus estará garantida. Esse é o maior tesouro que você pode ter, porque todos nós um dia vamos morrer. Não tem jeito, é o ciclo da vida. Você nasce, cresce e morre, não tem por onde correr. E quando isso acontecer, você acha que acabou tudo? Jesus está dizendo não. Existe uma eternidade, você tem que trabalhar por essa eternidade agora. E como é que você trabalha por essa eternidade? Primeiro, você tem que entregar a tua vida para Jesus, de verdade. Você tem que crer, acreditar que Jesus é teu Senhor e teu Salvador, e que Ele morreu na cruz para levar os seus pecados e para te dar a salvação. E você, após isso, tem que se batizar, você tem que ir a uma igreja cristã de verdade, séria, né? E você tem que ter uma vida com Deus. Isso é você estar agregando tesouros no céu. Isso são os tesouros do céu. A vida com Deus que você tem aqui. Mas vamos continuar aqui, você vai entender melhor, porque logo em seguida, a partir do capítulo 20, versículo 22, nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ok? A partir do versículo 22,
Jesus ensina que sobre a ansiedade, que não devemos andar ansiosos pelo que vamos comer, beber ou vestir, né? E ele usa exemplos aqui claros. Primeiro ele usa os exemplos naturais. Ele fala assim, olha, os corvos ou os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus os alimenta. Aí ele fala sobre os lírios, as flores. Os lírios, eles não trabalham, mas são vestidos com mais glória que Salomão. Ele cita Salomão, que foi o homem mais rico da terra, né? Na época era expressão do melhor, da beleza, do luxo, etc. E aqui Jesus está falando exatamente sobre ansiedade. Calma, não fiquem ansiosos. Se você tem uma vida com Deus, Ele sabe quais são as suas necessidades e Ele vai atender, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Porque se Ele faz isso com pássaros e com plantas, quanto mais com você que é filho, quanto mais com você que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então aqui Jesus está deixando bem claro, não deixe a ansiedade tomar conta de você, te levar ao desespero. Mas nós vamos falar melhor sobre isso na conclusão final. O ensinamento aqui é sobre dependência e confiança em Deus como um pai. A ansiedade, ela revela a incredulidade, enquanto a fé, ela mostra que nós acreditamos que Deus é nosso pai e cuida de nós. No versículo 31, Jesus fala assim, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aqui? Deus, Ele é o nosso pai. E agora eu quero fazer aqui uma comparação. Você que é pai ou você que tem um pai. O seu pai, se ele é um pai de verdade, né? Porque hoje em dia é muito difícil falar isso, mas nós estamos vivendo assim uma sociedade muito distorcida nos valores, né? Mas vamos falar de um pai que ama, pai que tem prazer no filho. O pai, ele faz tudo pelo filho. O pai, muitas vezes, isso talvez você se identifique com o que eu vou falar, o pai deixa de comer para que o filho coma. O pai deixa de comprar uma roupa para ele, aqui estou falando do pai humano, nós, para que o filho esteja bem vestido. O pai deixa de ter um determinado prazer para que o filho tenha. O filho sempre é a prioridade. O pai defende o filho. O pai tem um amor pelo filho ao ponto de dar a vida por ele. E aqui Jesus está dizendo isso. Deus é o teu pai, Deus é o nosso pai. Eu sei que é importante planejar, estarmos preocupados com o dia do amanhã, mas não deixe isso se tornar uma ansiedade que te corrói, que te leva à incredulidade, que te leva a se afastar de Deus, que te leva a tomar decisões erradas, que vão gerar consequências horríveis para você no futuro. Então, entenda o que Jesus está dizendo aqui. Se Deus cuida de pássaros, se Deus cuida de plantas, quanto mais de você que é filho de Deus, quanto mais de você que é imagem e semelhança de Deus. Bom, eu quero fazer um comparativo aqui com os dias atuais, tá? Eu quero encerrar aqui falando sobre uma comparação do que Jesus falou para aquelas pessoas naqueles dias, no século I, e para nós nos dias de hoje. Nós vivemos uma sociedade de consumo, uma sociedade consumista, onde as pessoas acumulam bens, buscam status e segurança, e em investimentos, casas, posses. O celeiro grande, né, na parábola do rico insensato que nós acabamos de ver, esse celeiro grande, ele pode ser hoje a nossa conta bancária, o portfólio financeiro, ou até mesmo o desejo de exibir as nossas conquistas materiais, né? Nunca se falou tanto em ansiedade como nos dias de hoje. As pessoas se preocupam com o futuro, com a estabilidade financeira, com a aparência, com a carreira, com a aceitação social. Olha isso, você está aqui 4 coisas que geram uma grande ansiedade
nos dias de hoje? 5 coisas. Primeiro, o futuro. Segundo, a estabilidade financeira. Terceiro, a aparência. Quarto, a carreira. E quinto, a aceitação social. Depois eu vou até fazer um outro vídeo só falando desses 5 temas que geram ansiedade. E o ensino de Jesus aqui nessa palavra, ele aponta para a mesma direção, só que com confiança em Deus e com prioridade no reino. Sabe, eu realmente tenho que me preocupar com o meu futuro, tá certo. Com estabilidade financeira, perfeito, ok. Com aparência, claro, sim, sem exageros, é claro, né? Porque tem pessoas que exageram e tudo que é exagerado, tudo que é extremo não é bom. Com a carreira, com a aceitação social, tá tudo certo, mas o foco tem que ser confiando em Deus. Eu tenho essas preocupações, mas elas não se tornam ansiedades. Por quê? Por que elas não vão se tornar ansiedade? Porque a minha confiança está em Deus. E quando eu achar que Deus não se preocupa comigo, ou que Deus não se importa comigo, eu vou te aconselhar a fazer o seguinte: saia do seu apartamento, da sua casa, olhe para uma árvore, para o céu, para qualquer lugar alto que tenha pássaros. Quando você vê um passarinho, você lembre dessa parábola de Jesus e você olhe para o passarinho e fale assim com você mesmo: se Deus cuida desse passarinho, será que Ele não vai cuidar de mim, que sou filho, que sou imagem e aparência dele? Olhe para a flor aí no seu jardim, no vaso da sua casa, que atrás de mim tem 2 flores lindas, 2 orquídeas lindas aqui. Essas orquídeas são lindas, elas não trabalharam, elas não se preocuparam em ser assim, simplesmente Deus as fez assim. Se Deus fez assim elas, será que não vai me vestir também, não vai me dar o que comer? Claro que vai, Deus é o nosso Pai. Então aqui é a confiança em Deus. Assim como o rico insensato acreditava que poderia determinar o seu futuro através das riquezas, dos seus bens materiais, hoje muitas pessoas elas acham que tecnologia, ciência ou planejamento, muito bem feito, podem garantir a vida. Mas a morte continua sendo uma realidade, sabe, inescapável. Vou usar essa palavra. Ninguém escapa da morte. E sem Deus, tudo é vazio. Não coloque a sua confiança em tecnologia, em ciência, em planejamento, sabe, em bens, em dinheiro. Coloque a sua confiança em Deus. É Ele que vai cuidar de você, é Deus que é o teu Pai. Eu estou falando isso hoje para você porque a ansiedade, ela é um mal que tem assolado o mundo há gerações, né? Jesus já falava isso no século I e hoje nós vivemos isso. E eu quero aqui fazer uma reflexão e uma conclusão final com você. Preste atenção no que eu vou falar. 3 coisas. Primeiro, vigilância espiritual. Lembre-se que a sua vida ela é frágil e ela depende de Deus. Não importa quem você seja. Pobre, rico, forte, fraco, branco, negro, homem, mulher, brasileiro, estrangeiro, todo ser humano, a sua vida é frágil. E você não sabe até quando ela vai. E se ela acabar hoje, você tem que ter a certeza de que você tem uma eternidade com Deus garantida por aquilo que você buscou, por aquilo que você acreditou. A salvação, ela não depende dos nossos méritos, das nossas obras. Não, a salvação não depende de bondade, de obras, de benfeitorias. Não. A salvação, ela vem de Cristo. O Senhor Jesus deu a vida na cruz por nós e o direito da salvação, Ele nos deu, ela é gratuita. A salvação, ela é gratuita, é você apenas acreditar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, declarar isso e andar com Ele, ter uma vida com Ele, e você será salvo. Mas lembre-se que aqui a sua vida é muito frágil. Então, claro, seja uma pessoa equilibrada, planejada, organizada, porque a parábola de Jesus não critica o planejamento daquele homem. Ela critica o que Jesus critica ali, expõe ali, é que aquele homem confiava nos seus bens materiais
Ele trabalhava pela sua vida material e a sua vida espiritual, para ele não valia nada. O que Jesus está dizendo ali é que a vida espiritual está acima da vida material. Então, claro, trabalhe, planeje, sonhe, construa, mas tudo isso firmado em Deus, crendo que Deus é o teu Pai, que Ele é a tua segurança. E se você viver hoje, amanhã, mais um ano, mais 10 anos, viva no Senhor, e o que você tiver, tenha vivendo no Senhor, porque no dia que isso acabar, você vai ter uma eternidade guardada, garantida por Cristo nos céus com Deus. Isso vai acontecer, gente. E eu quero te alertar porque é uma vigilância. Fique atento, não deixe o espiritual de lado, busque a Deus. Em segundo lugar, desapego. Use os bens como instrumento de bênção, seja feliz com as coisas que você tem, mas que isso não seja a tua identidade, que os seus bens materiais não sejam a tua identidade. Você não é o que você tem, você é o que você é todo dia, sem contradição. Você é aquilo que você é todo dia. Se você tem ou não tem dinheiro, isso é um detalhe. Agora, você é uma pessoa que busca Deus? É isso que está em foco aqui. O foco não é se você tem dinheiro ou não, se você come ou não. O Senhor Jesus, ele está dizendo assim, olha, essas questões, você trabalhe, se esforce, mas coloque diante de Deus. E acredite que Deus vai te guardar, te suprir, te abençoar como um pai faz com o filho. Mas tenha o seu foco nas coisas espirituais. O foco aqui é que você precisa orar. É que você precisa ter uma vida com Deus, é que você precisa abandonar esse passado de pecado, é que você precisa largar a antiga vida, a vida que até hoje talvez tenha te deixado vazio, sem expectativa. A pergunta é, se eu dormir hoje, se você dormir hoje e amanhã não acordar, como será a nossa eternidade? Essa tem que ser uma preocupação e uma prioridade constante nas nossas vidas. Então, ter bens materiais é tranquilo, sabe? A Bíblia, ela está cheia de passagens onde diz que a pessoa que tem uma vida com Deus, ela está propensa a ser próspera, não que seja uma garantia, tá? Porque assim, tem muita gente que é rica e não tem uma vida com Deus. Mas quando você tem uma vida com Deus, a possibilidade de você prosperar e ser abençoado é muito maior do que aquele que não tem uma vida com Deus, que vive no mundo à mercê do roubo do inimigo. Enfim, não é o tema aqui desse nosso estudo, dessa nossa conversa. Mas o que você tem, tenha em alegria, usufrua, porém, coloque o espiritual acima e invista nas coisas que Jesus disse nessa parábola. O ladrão não rouba, a traça não corrói. Sabe o que é isso? São as coisas que você faz para Deus e que vão somar, serão um memorial na tua vida para a tua salvação. E em último, confie em Deus, descanse em Deus. Olha, Deus é um Deus que cuida dos detalhes. Deus, Ele é um Pai muito amoroso. Ele cuida dos detalhes. Confie em Deus. Eu sei que é difícil e talvez você até fale assim, pastor, você está dizendo isso que você está numa vida boa. Você não sabe, eu tenho as minhas lutas. Eu posso ter uma vida material boa, mas todos nós temos lutas. Agora, confiar em Deus é essencial, porque quando você não confia em Deus, a ansiedade te leva à depressão, te leva a loucuras, enfim. Não deixe a ansiedade entrar no teu coração. Confie em Deus. Eu estou trazendo essa palavra e eu pedi essa palavra para que o Espírito Santo nos levasse a entender melhor e ter uma vida mais equilibrada, entender melhor a palavra. Está tudo aqui na Bíblia. Eu não gosto de sair da Bíblia. Eu não critico quem usa frases de livros, de grandes escritores cristãos, está tudo bem. Eu, pessoalmente, gosto de focar mesmo na Bíblia. E a Bíblia fala isso, eu estou falando da palavra de Jesus. Então, comece
a concentrar forças nas coisas espirituais. Comece a fazer mais coisas espirituais. Seja planejado, seja uma pessoa equilibrada, tenha sonhos, trabalhe, conquiste, tudo bem. Viaje, casas, carros, apartamentos, está tudo bem, normal. Viva bem com isso aqui na terra, mas entenda, você não é isso. Você é aquele que Deus chama de filho. Você tem uma vida espiritual para cuidar, cuide dessa sua vida espiritual. E essa vida espiritual, sabe como você cuida? Lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso referencial de vida, é o nosso manual de vida. Leia a Bíblia. Se tem dúvidas, vá ler a Bíblia. Não entendi, li, pastor, e não entendi. Ore e fale: Senhor, me explica, Espírito Santo, me explica isso que eu li, me ajuda a entender a palavra. Leia a Bíblia, ore do seu jeito, fale com Deus. Muitas vezes eu estou no carro dirigindo, e ali de olhos abertos mesmo, eu vou falando com Deus, pedindo misericórdia, agradecendo, pedindo perdão, colocando os meus planos diante do Senhor. É assim que você tem que agir para que o mundo espiritual seja municiado por coisas boas, que você tenha a sua vida espiritual nutrida. Vá a uma igreja, sabe? Uma igreja séria, ouça uma palavra, viva em comunhão com os irmãos, porque a Bíblia fala que ali o Senhor declara a bênção em a vida. Como é bom estar em comunhão, viva em comunhão. E finalizando aqui, eu desejo que essa palavra chegue até o teu coração e que o Espírito Santo de Deus, que um dia falou profundamente comigo e me resgatou de uma vida de pecado e me trouxe para uma vida de luz, de paz, que Ele também possa fazer isso com você. E que as tuas lutas diárias que te levam à ansiedade, as tuas preocupações com dívidas, problemas familiares, sentimentais, eu não sei, mas que elas não te levem à ansiedade, mas que você possa confiar em Deus, que você possa acreditar que aquele que cuida de pássaros e de flores, e que nem Salomão se vestiu como um lírio, Deus faz o lírio, sabe? Aquele que cuida dos pássaros e dos lírios, Ele também vai cuidar de você de uma maneira bem maior, bem melhor, porque você é filho. Que essa palavra fique no teu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe a tua família, o teu trabalho, que o teu futuro seja abençoado, que você coma o melhor dessa terra, que a ansiedade não te alcance e creia, Deus está no controle de tudo e Ele vai te abençoar se você buscá-lo, claro, e se você tiver uma vida com Ele. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, é o que diz a palavra. Foi muito bom esse tempo com você, eu espero que essa palavra chegue até você com muito carinho. O meu objetivo aqui é levar a palavra do Senhor verdadeira para você, mais nada. Eu só quero levar a palavra de Deus, esse é o meu objetivo. Se você gostou, clica aí, dá um like, só para o YouTube, divulgar o vídeo para mais pessoas. Compartilhe com uma pessoa que você acha que precise ouvir essa palavra e comece a ter uma vida espiritual melhor. Comece a buscar mais as coisas espirituais, comece a investir mais nas coisas que vão te levar à salvação. Deus te abençoe, foi muito bom esse tempo com vocês.